Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o Sindicato dos Trabalhadores do SAI com o presidente, o Décio Moreira. Décio, a questão do controle de perda de água aqui no município, como está o investimento para evitar essas perdas? Você tocou numa questão muito importante em termos de saneamento básico nos dias de hoje. O controle de perdas, para que o telespectador tenha uma ideia, é o controle que se faz para reduzir as perdas físicas de água, as perdas que se dão através dos vazamentos de água nas redes públicas. E também as perdas através de ligações clandestinas também, perdas na micromedição, hidrômetros que às vezes, com o passar do tempo, registram um volume menor de água. Enfim, as perdas hoje, qualquer empresa de saneamento tem que dar uma atenção especial, porque, de um modo geral, no Brasil, para cada litro de água tratado, um se perde no caminho. Então, por aí você tem uma ideia do desperdício de água e dinheiro, porque para você tratar a água, você gasta muito em energia elétrica, Energia elétrica costuma ser o segundo maior custo em serviços de saneamento, às vezes atrás apenas da despesa de pessoal. Você gasta também para tratar a água, produtos químicos, manutenção dos equipamentos, manutenção mecânica e elétrica. Então, isso demonstra a atenção especial que deve ter o controle de perdas de um serviço de saneamento. Agora, aqui no SAI, infelizmente, a estrutura que nós temos de controle de perda ainda está muito tacanha. Nós temos bons profissionais, mas numa quantidade muito reduzida. O sistema de água nosso é muito grande, foram inúmeros os loteamentos que o SAI recebeu para dar manutenção e manter o sistema de água e esgoto funcionando. Então, não houve, em contrapartida, um investimento nessa estrutura de controle de perdas que pudesse se equiparar ao crescimento do sistema de água. Então, falta pessoal, falta equipamento, os profissionais que estão nessa área, já um deles, o mais experiente, inclusive, que coordena o serviço de campo no controle de perdas, faz o geofonamento, que é um método de você, através de uma aparelhagem adequada, detectar vazamentos que não estão aparentes, que não afloram no solo, que tem muito vazamento que não afloram e que a perda de água está se dando ali, mas não aparece. Então, nós temos um profissional muito bom nessa área, que executa esse trabalho, mas também já está próximo de se aposentar. E não houve, por parte do SAI, não só uma preocupação em ampliar os quadros desse setor, como também investir em capacitação de novos quadros, de funcionários que já estão no SAI, que poderiam estar executando esse trabalho. Então, é um setor que precisa de uma atenção maior por parte do SAI, mesmo porque, para efeito de financiamentos do governo federal para os municípios, para obras de saneamento, cada vez mais está sendo exigido, para a liberação dos recursos, um investimento nessa área. Uma preocupação que já veio de cima. O senhor falou com relação ainda a essa questão do controle de perdas. Qual o papel, por exemplo, da população também nesse controle? A população pode, de alguma maneira, interferir tanto para controlar ou para aumentar esse controle? Olha, no caso do controle de perdas, veja bem, a população ela pode colaborar na hora que o cidadão vê um vazamento na rua, que está há muito tempo sem ser reparado, não fazendo ligação clandestina, não fazendo aquele gato, ou denunciando quem faz, mas nesse sentido depende mais do SAI, porque uma coisa é a população não desperdiçar a água,
né? Um consumo racional. Agora, as perdas, elas se dão antes da água ser consumida pelo usuário. As maiores perdas são na distribuição de água, né? As perdas elas referem-se àquela água que não é medida, que não é micromedida, né? Porque toda a água, teoricamente, que o usuário consome, ele paga porque ela é micromedida, ela é medida, né? Então, as perdas elas se dão no sistema, né? Ou no caso de ligação clandestina, né? Ou até mesmo nas unidades de tratamento de água, que nem nós temos na Estação Central de Tratamento de Água do SAI, nós temos perdas lá. Nós temos perdas, tem uma parte da água que chega lá em cima para ser tratada, que retorna pela descarga para o Rio Paraíba. Só que já acarretou um custo para elevar essa água até lá, certo? A estação de tratamento no alto, e que não foi tratada, né? Então, quer dizer, a população, ela pode avisar no caso de vazamento, não fazer ligação clandestina, né? Mas aí, no caso, o raciocínio de perdas é para aquele volume de água que não foi medido. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o uso racional, que a população pode contribuir muito, não desperdiçando água, né? Não lavando carro com mangueira, calçada, empurrar o lixo da calçada com a água da mangueira, né? De repente, partir para o uso de caixas de descarga em vez de válvula hidra, que consome um volume de água muito grande, certo? A caixa de descarga funciona muito bem, e por aí afora. Mas esse controle de perdas a qual eu me refiro, a responsabilidade maior mesmo é do ente que gerencia o sistema, né? A população é mais na questão do desperdício. Agora, porque aquela água que ela desperdiçou, por um outro lado, ela foi paga, né? Foi desperdiçada, mas ela foi paga, ela não se perdeu em termos de custo, né, para se produzir. Houve uma contrapartida financeira, né? Embora possa não ter sido um uso racional, ele pagou pelaquela água. Agora, o que a gente se refere é essa água que se perde no sistema, não dentro da casa do usuário, porque mesmo que tenha um vazamento interno, né, ele vai estar pagando por essa água, né? Mas é importante também que ele mantenha as suas instalações internas funcionando bem, não só por questão de custo, mas porque também traz consequência na operação do sistema, né? Prejudica. O SAI trabalha com tratamento de água, mas também com tratamento de esgoto. E o SAI aqui está fazendo um trabalho de ampliação desse tratamento de esgoto na cidade com as obras do Túri. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão. Atualmente, nós tratamos apenas 20% do esgoto da cidade, através das estações de tratamento de esgoto que a gente tem no Parque Meia Lua, nós temos no Vila Branca, temos no São Silvestre e mais em alguns loteamentos aí que agora eu não me recordo. Mas esse tratamento, como já disse, então, corresponde a 20% do esgoto produzido. Com as obras de tratamento do esgoto que vai para o Túri, então o SAI vai passar a tratar um total de 70% do esgoto doméstico produzido na cidade, né? Então, essas obras compreendem na execução de interceptores, né, que vão coletar todos os lançamentos de esgoto que existe no córrego do Túri, né, que é o principal afluente do Rio Paraíba dentro da cidade de Jacareí. Então, esses interceptores, antes que o esgoto seja lançado no córrego do Túri, essa tubulação que nós chamamos de interceptores, eles vão coletar esse esgoto e vai encaminhar todo esse efluente para a estação de tratamento central, né, que, se não me engano, está sendo construída na área do Parque dos Sinos, lá, né, naquela área lá do prolongamento do Santa Maria, se não me engano. E depois, o esgoto chegando nessa estação de tratamento, né, uma vez tratado, ele é devolvido ao Rio Paraíba através
de uma tubulação que a gente chama de emissário. Né? Então, o emissário devolve para o Paraíba esse esgoto com uma qualidade já muito boa. Né? A previsão é que devolva uma água já dentro dos parâmetros, não de ser consumida pela população, mas um parâmetro assim, bastante satisfatório para ser devolvida para o manancial, para o Rio Paraíba. Né? O que vai ajudar que é bom não só para a população de Jacareí, que deixa de ter esse esgoto a céu aberto que corre dentro do Turi hoje, como também para os outros municípios, né? A jusante de Jacareí, abaixo de Jacareí, que vão fazer uma captação de uma água do Rio Paraíba de melhor qualidade, exigindo um gasto menor nos processos de tratamento dessas cidades que estão abaixo de Jacareí. Né? Porque o Rio Paraíba, hoje, é um rio que a gente chama de classe 2. Né? O que significa isso? Classe 2 é um rio que o tratamento de água, o tratamento de água convencional, dessa água proveniente dele, já é suficiente para o consumo humano. O que é o tratamento convencional? É aquele que a gente tem aqui. Né? A pré-cloração, né? A floculação, a decantação e a filtração e a cloração que vem por final, junto com a fluoretação. É um tratamento básico, né? Que é o mais utilizado. A partir do momento que a água de um manancial atinge um grau de poluição, esse tratamento convencional, como o nosso aqui, deixa de ser suficiente. Daí você já tem que usar tecnologias mais sofisticadas, encarecendo o tratamento e, consequentemente, isso vai se traduzir também num acréscimo do preço da tarifa. Né? Presidente, recentemente o Brasil passou e vem passando aí por momentos de manifestações, de greves, por melhorias de salário, de condições de trabalho. Como é que o sindicato enxerga esse momento e se participa também de alguma forma? Então, esse momento foi um momento que a gente achava até que fosse acontecer mais tarde. Eu não esperava que acontecesse assim tão rápido e da forma como aconteceu. O que a gente assistiu? A gente assistiu uma manifestação que predominou a participação de jovens, né, universitários e de ensino médio, né, alguns recém-formados. Né, não houve uma participação tão grande daquele trabalhador organizado em sindicato, aquele trabalhador de chão de fábrica. Né? Mas foi muito importante porque essa juventude colocou todo um sentimento já de cansaço e de intolerância com essas instituições políticas aqui do nosso país. Né? Tanto é que houve uma rejeição muito grande com relação à participação de partidos políticos e até mesmo de sindicatos. Né? Então, isso demonstra o quê? Eu faço a seguinte leitura, que os manifestantes eles passaram um recado que, a meu ver, né, que esse modelo de democracia representativa, através de eleições a cada 4 anos, elegendo os parlamentares e governantes da forma como é dada hoje, é um modelo que já está meio que esgotado. Por que esgotado? Porque, passado o período eleitoral, fica aquele vácuo, uma distância muito grande entre os representantes e os representados. Né? Então, e daí acaba a coisa caminhando para aquilo que a gente vê hoje, né? Cada vez mais a corrupção aumentando, né? O processo eleitoral ele já começa viciado, porque prevalece nele o poder econômico, né? E daí a gente acaba assistindo tudo isso que está aí. Então, eu vejo assim, que acho que os manifestantes, embora não tenham colocado de uma forma clara, mesmo porque existiu uma pauta muito grande, reivindicações de tudo quanto é tipo, né? O que se percebe é uma vontade de interferir
mais diretamente no processo político do país, independente dos partidos políticos e dessa estrutura de representação. A impressão que dá é que a gente está precisando rever as formas de representação, talvez caminhar para um modelo, de democracia mais participativa, repensar essa democracia representativa. Uma democracia mais participativa, com assembleias nos bairros, conselhos populares. Eu estou colocando assim, viajando um pouco, tentando colocar a impressão que eu tive, o sentimento que eu percebi das pessoas que participaram. Então, eles não querem mais essa coisa, não, eu voto nesse tal. Não, a gente quer participar mais, a gente quer ter um controle social sobre a política. Agora, para que isso exista, é todo um processo, não é da noite para o dia. É um processo que possa inserir essa população nas discussões dos problemas do dia a dia, que atinge os trabalhadores, seja em que área for da administração pública. Então, nesse ponto foi bom. Agora, o que eu vejo como um problema é o fato de todas essas reivindicações também não serem colocadas de uma forma organizada. Porque, tudo bem, tem as manifestações, o pessoal coloca isso, aquilo, faz passeata, mas tem que ter um interlocutor. E não tem, a coisa está muito vaga. Eu acho que a gente tem que caminhar para se organizar também. Aqui em Jacareí nós tivemos um bom exemplo. Dessas manifestações surgiu um coletivo de jovens, que inclusive 2 deles deram uma entrevista aqui também, participaram de um programa com vocês aqui, que eu achei interessante. É um coletivo de jovens, cada um no seu ramo de atuação, tem professores recém-formados, artistas, alguns militantes até de partido, tal, mas que estão dispostos a se organizarem para traçar uma pauta para a cidade, para levar para o prefeito. Então, eu achei interessante. Então, deve ter surgido muita coisa desse tipo, desse Brasil afora aí. Mas, de um modo geral, a gente não viu muito isso, porque senão tem as reivindicações, os protestos, tudo, e daí? Tem que canalizar isso. Isso é importante. E vejo que isso não pode parar. Por isso que tem que se organizar. Porque o que a gente está assistindo? As maiores questões aí que fizeram com que a presidente Dilma se manifestasse, essas questões não estão decididas. A única coisa mesmo que a manifestação reverteu de forma concreta e definida foi a PEC 37, aquela questão do Ministério Público, poder investigar aí os crimes, principalmente de corrupção. Isso foi enterrado mesmo. Mas se você pegar a questão de 10% de investimento do PIB para a educação, do crime, da corrupção se tornar um crime hediondo, que mais? A própria questão da cura gay, tudo isso aí não está definido ainda. Muitas dessas questões colocadas pela presidente Dilma vão ter que ser votadas ainda no Congresso. Então, se essas manifestações pararem, isso aí pode, ter servido só de maquiagem para gerar discussão e daqui a pouco permanecer de novo na gaveta lá do Congresso. Então, tem que continuar essas manifestações, porque pouca coisa avançou. E, então, tem um saldo positivo no sentido assim dos manifestantes colocarem para fora uma coisa que já estava ali dentro deles, latente, uma insatisfação, contra esse modelo institucional que está aí, mas, por outro lado, existe essa preocupação, de buscar uma organização para que toda essa pauta não se perca nas gavetas lá do Congresso. E tem uma coisa também interessante que eu gostaria de colocar em relação a isso, é o papel da mídia. A gente vê muita a mídia chamar a atenção para a questão do vandalismo, durante essas manifestações. Então, a gente não pode esquecer que, da mesma forma que a maioria dos manifestantes estão questionando toda essa institucionalização dos poderes aqui, essas mazelas aí dos poderes constituídos, existe também, a gente sabe,
né, dentro dessas manifestações, setores ultraconservadores, né, bem conservadores, com um discurso daquele patriotismo do verde e amarelo, tal, que se colocam como se não tivesse partido, mas no fundo a gente sabe que tem, né? Então a gente também tem que prestar atenção para isso. Lógico, no geral foram muito boas as manifestações, mas tem muito interesse também, embora não apareça, dentro de grupos dentro dessas manifestações. E uma outra questão também, né, que eu estava falando dos vândalos, né? Nem todo mundo é vândalo, né? Eu acho que vândalo é aquele marginal comum que, independente de período de manifestação ou não, ele está assaltando, ele está, sabe, arrombando porta de comércio para roubar, tal. Agora, o jovem que vai e quebra um vidro de um banco, certo? Ou que atenta contra uma loja do McDonald's, tudo bem. Pode não ser o meio mais correto. Isso é uma outra discussão. Mas nós não podemos colocar no mesmo patamar do marginal comum, certo? Que quebra uma loja para roubar. Qualquer um eletrônico, qualquer outra coisa, roupa, o que seja. Né? A gente não pode ignorar que dentro desse jovem, né, que quebra, né, não estou falando que está certo quebrar, não é isso. Né? Essa é uma outra discussão. Não exista um sentimento político. Tem todo um sentimento político ali anticapitalista, porque um banco representa o capital, né? Um McDonald's representa também uma rede americana que explora os trabalhadores, onde os funcionários nem sindicalizados podem ser, tem que tirar, certo, meia hora para fazer a refeição dentro da loja, né? Então tem todo esse simbolismo, né? Então a gente tem que, na hora de se falar em vândalo, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Até que ponto, independente de ter sido a ação se dá de uma forma errada, por ser violenta, até que ponto é uma pessoa despolitizada, certo? E até que ponto é um marginal comum que está lá só para roubar. Né? Tem um fundo ideológico nisso na hora que você agride uma instalação que representa o capital. Isso é importante a gente ter essa noção. E uma outra questão também, né, que eu estava falando, né, o vândalo não o vândalo, né, se pegar o dicionário, você vai ver que é o destruidor. Né? E o destruidor não é só aquele que destrui um bem material, uma loja, certo? Quem destrói a ética, quem destrói, certo, a confiança que o povo depositou para representá-lo, também é um vândalo da política. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, as coisas são colocadas de uma outra forma, né? E que vai bater contra aquilo que a maioria dos manifestantes querem, né? Que é resgatar os seus direitos, né? E buscar uma melhor qualidade de vida, né? E justiça social. Bom, o programa de hoje está terminando por aqui. Queria agradecer a presença do Décio Moreira, presidente do Sindicato do SAI, e do jornalista Daniel Mendes. Antes, eu queria deixar as considerações finais para o Daniel e para o Décio. Com a vontade, Daniel. Eu te agradeço também, agradeço a participação aqui no programa e obrigado também pelos esclarecimentos também, que acho que foi muito válido aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Ivan. Agradeço a toda a equipe da TV Câmara. Eu acho que é um trabalho muito bom esse que vocês desenvolvem, está trazendo as entidades aqui, que é uma forma da gente trazer para a população a discussão de vários temas importantes, né, não só da nossa cidade, como do nosso país. Muito obrigado. Deixo aí minha saudação para toda a equipe. Tá certo. O programa de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua presença e semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Um abraço, até lá.